você sua, você tenta comer melhor e mesmo assim o seu corpo não muda. E aí vem a ideia mais cruel, a ideia de que o problema é você. Só que quase sempre não é falta de esforço, é erro de estratégia. E hoje eu vou te mostrar os erros mais comuns de quem quer definir e não sai do lugar. E como, obviamente, corrigir isso sem ideia maluca, sem treinar de forma exagerada ou fazer dieta da moda. Primeiro, eu vou te mostrar o motivo número 1 que faz as pessoas treinarem e não emagrecer. Depois, os erros escondidos da sua alimentação que podem te sabotar. Aqueles que parecem até inocentes, tá? E no fim, eu vou te passar um plano simples para ajustar a rota em 7 dias. Sem promessa milagrosa, só o básico bem feito. Eu sou o Dr. Murilo Abdala e aqui eu falo de saúde e emagrecimento do jeito que dá para você aplicar de verdade. Sem terrorismo, sem culpa e sem fórmulas mágicas. Vamos começar os pimpolhos com uma frase que eu escuto direto. Doutor, eu treino todo dia e nada muda. Quando eu ouço isso, eu já sei o que está acontecendo. A pessoa está exausta porque ela está fazendo muita coisa mais ou menos certa. Só que está medindo o sucesso do jeito errado. E aí começa a coleção de erros. Por que você acha que você não está dando certo? Você faz o quê? Você corta mais comida, você aumenta mais o treino, você dorme pior e você fica mais ansioso. E a resposta do seu corpo é travar cada vez mais. Agora o que eu quero que você identifique de verdade é qual desses três é mais você? Treino pesado, dieta certinha ou os dois? E mesmo assim nada muda? Responde outra vez mentalmente agora. Mas sem se enganar, hein? Porque dependendo da sua resposta, o seu erro costuma ser previsível. Eu vou te mostrar isso sem julgamento. Eu vou te mostrar para você parar de gastar energia no lugar errado. Você precisa entender que para definir o corpo na prática não é só perder peso. Definição é redução de gordura e manter ou ganhar massa muscular. Porque se você perde músculo junto, você até emagrece, mas você não define. Você só fica menor e muitas vezes mais fraco. E aí vem o erro clássico, o erro que trava gente esforçada. Treinar muito, comer pouco. A pessoa ela acha que isso é disciplina, só que isso daí vira um ciclo bem previsível. Você começa comendo pouco e treinando pesado. E aí você fica com mais fome, você fica com menos energia, seu treino piora, a sua irritação aumenta e a sua ansiedade só aumenta. E a chance de escorregar fica cada vez maior. E quando você escorrega, geralmente não é aquele escorregãozinho pequeno. É aquele dia que vira 2 e depois acaba virando uma semana. E tem mais uma coisa também, meus queridos. Muitos casos, o corpo ele começa a economizar. Você não vira uma máquina, você vira um celular no modo economia de bateria. Você gasta menos, você se mexe menos sem perceber, o seu humor cai e o seu sono piora. E aí, o resultado ele para de aparecer e você pensa, nossa, eu preciso treinar mais, eu preciso comer menos. E você entra nesse ciclo maluco e vicioso, tá? Você tem que corrigir. E a correção ela não tem glamour, ela tem lógica, tá? Primeira coisa, proteína adequada, porque a proteína ela é o tijolo da massa muscular e também vai te ajudar a ter mais saciedade. Segunda coisa, treino com progressão. Não adianta só você suar, você precisa do estímulo que evolui. Um pouco mais de carga, um pouco mais de controle, um pouco mais de reposição, um pouco mais de repetições bem feitas. Terceiro, descanso. Porque o teu músculo ele não cresce durante o treino, ele cresce na recuperação. E aqui entra uma frase que muita gente odeia. Nem todo treino precisa ser até a morte. O treino bom não é o treino que te destrói. O treino bom é o treino que você consegue repetir, melhorar e continuar, sem virar ali um martírio na academia. Agora, rapidinho, já que a gente está falando de treino e definição. Você já deixou o seu like no vídeo? Porque isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, para gente que está se matando de treinar e não consegue entender o porquê o corpo não muda. E aí eu vou abrir um parênteses de vida real. Quando eu falo de treinar muito, eu não estou falando de atleta, eu estou falando do padrão de gente comum. Gente que treina 6 dias por semana, com a cabeça em 1000 coisas ao mesmo tempo, dormindo mal, comendo mal e achando ali que o problema é falta de suplemento ou até um hormônio ali para poder potencializar. E aí vai, compra pré-treino, compra termogênico, usa esteroide anabolizante de mercado paralelo, compra tudo, faz de tudo para tentar evoluir, menos corrigir o seu sono, menos comida de verdade e menos estratégia. E quando eu falo em treinar pouco, não é ficar parado, é entender que o mínimo bem feito ganha do máximo mal feito.
Treinar 3 a 4 vezes por semana, bem feito, com progressão e dormindo melhor, costuma vencer aquele cara que treina 6, 7 vezes por semana no modo sobrevivência. Agora segura essa daí, meus queridos. Tem um erro ainda maior do que esse, tá? E o erro é comida. Você acha que você está comendo pouco, mas na soma da semana você está comendo muito, mas muito mais do que você imagina. E aí que muita gente descobre o próprio ponto cego. Vamos falar de erros na alimentação que eu sei que você está cometendo. São erros que parecem pequenos, mas que somados viram o motivo do seu corpo não mudar. O primeiro erro mais comum é beliscar o dia inteiro e não contar. Um cafezinho com açúcar, um pedacinho ali, uma colherada enquanto está cozinhando, uma mordida porque estava em cima da mesa antes de você guardar, e quando você vê no final do dia, isso vira quase que uma refeição inteira. E o pior é que isso não aparece na sua cabeça como refeição, parece como nada. Só que o corpo ele não entende o nada, o corpo ele soma. E tem um detalhe aí muito cruel, tá? O belisco geralmente ele vem com distração. Você nem lembra, você nem sente que comeu, você só comeu. E aí chega a noite e você fala, nossa, eu comi pouco hoje, né? Só que não, você não parou de beliscar. Você tem que parar de se enganar. Você beliscou o suficiente para zerar a margem que você tinha, tá? Outro erro, final de semana que apaga a sua semana. De segunda a sexta, você faz tudo bonitinho. De segunda a sexta, você faz 70%. E 70% já é bom. Só que o sábado e o domingo vira um merecimento, vira uma recompensa. Viram, eu mereço porque eu sofri muito na semana fazendo dieta. Isso acontece muito mais do que as pessoas imaginam. Porque um sábado solto, ele já dá para você estragar tudo. Um domingo mais solto já dá para você perder tudo. E você nem precisa exagerar para isso acontecer. Basta você repetir. Basta ser constante no excesso, tá? Outro erro que deveria ser óbvio. O álcool. Ninguém considera. Mesmo gente que come bem, trava por causa do álcool. E aqui não é moralismo, tá? Isso aqui é matemática, é comportamento. A bebida entra, o controle sai, a fome muda, você fica muito mais permissivo e as calorias entram sem você nem perceber. E não é só a bebida que vai vir junto quando você está consumindo álcool. O que vem junto? É a porção, é o petisco, é o depois, é o sono pior e é o dia seguinte mais desregulado. E você fala, nossa, mas eu só bebi um pouco. Só que no eu só bebi tem um rastro. Agora eu quero que você faça um mini teste para ver. Responde mentalmente aí. Você costuma beliscar entre as refeições? Você toma bebida alcoólica toda semana? Seu fim de semana é muito diferente da sua semana? Se você marcou sim em duas dessas perguntas, provavelmente aí que está o seu travamento. E eu vou te falar uma frase que salva muita gente. Não é sobre perfeição, é sobre consistência. O corpo não responde ao seu melhor dia. O corpo ele responde à sua média. E a média semanal é uma forma simples de você entender isso. Se você faz bem 5 dias e faz muito mal 2 dias, a média não fica boa. Não adianta você economizar a semana inteira e estourar no sábado. Isso é como juntar água a semana toda e derrubar o balde no final de semana. E tem gente que derrama aí com orgulho, viu, cara? Mete o pé com força, porque acha ainda que tá merecendo. Mas eu fiz bonitinho, de segunda a sexta eu mereço o final de semana. Só que o seu corpo ele não negocia com merecimento. O seu corpo ele responde ao que entrou e ao que você gastou, de maneira muito clara, sem enrolar. Agora bora falar de um erro no treino que parece estar certo, mas ele só parece e ele também te mantém no mesmo lugar. Mas fique em paz que eu vou te mostrar como ajustar sem aumentar o tempo de academia, tá? Sabe quais os erros mais perigosos de um treino? Os erros que parecem esforço, mas que só parecem, eles não viram resultado. Um desses erros é treinar sem progressão. A pessoa repete o mesmo treino, com mesma carga, mesma intensidade, mesma rotina e ainda fica orgulhosa, porque ela não faltou, ela foi do treino. Só que o seu corpo ele se adapta àquilo e o corpo ele é econômico. Se você faz sempre igual, ele aprende, você gasta a sua energia, você sua, você sai cansado. Mas você para de gerar um estímulo novo. E sem estímulo novo não tem motivo para o corpo mudar. O treino ele vira manutenção, ele não vira evolução. Tá? Outro erro banal, só cardio e pouca força. Não dá, né, meu querido? Não dá. Claro que o cardio ele é importante e ele vai te ajudar muito. Só que o treino de força é o que sustenta a massa muscular. E a massa muscular é o que realmente dá o aspecto de definição. Quem só faz cardio muitas vezes emagrece. Só que emagrece e fica aí com uma aparência murcha.
fica menor, mas não fica com o corpo desenhado. Porque a definição, ela não é só menos gordura, igual muita gente pensa. Ela é menos gordura em cima de um músculo construído. Dormir mal, viver estressado, isso aí vai derrubar o seu resultado. Isso não é papo de energia, tá? Isso é fisiologia. Quando você dorme mal, a fome aumenta, a vontade de doce aumenta, a sua disposição cai e o seu treino perde qualidade. Sua paciência, ela vai embora e o seu corpo passa a escolher o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil, quase sempre, é comer mais e se mexer menos. Mas nem tudo está perdido, meu querido. Eu tô aqui para te ajudar. Você quer um plano simples de 7 dias para destravar? Não é um plano perfeito, tá? É um plano possível. E o objetivo é você sentir diferença e perceber aonde está o teu travamento. Primeiro, dormir melhor, priorizar o seu horário e a sua rotina. Não precisa dormir 12 horas por dia. Precisa parar de viver no seu improviso e começar a estabelecer regras. Segundo, ajustar a proteína em todas as refeições. Café da manhã, almoço e jantar. Porque a proteína, ela é a base de tudo para a construção muscular e a proteína, ela organiza o seu mecanismo de fome. Terceiro, no treino, escolhe um indicador de progressão. Pode escolher só um, tá? Aumentar um pouco a carga ou fazer mais repetições com a mesma. Troca uma ideia com o seu personal aí, veja o que ele pode fazer e seja claro para ele que a sua intenção é evoluir. O que você não pode é repetir eternamente o mesmo treino com a mesma carga, com a mesma repetição, como se isso fosse um ritual, tá? Quarto, controlar o seu final de semana com estratégia, não com culpa, tá? Não é para compensar. Escolhe uma refeição livre, só uma refeição, não o dia inteiro, porque a refeição livre é uma decisão. O dia livre é você deixar o volante na mão do impulso. Tá? E quando você deixa o volante na mão do impulso, você acaba se descontrolando. E agora, se você quer aprender a emagrecer e definir com estratégia, sem terrorismo e sem se perder em moda da internet, se inscreve no nosso canal, porque aqui eu vou te mostrar como fazer o básico dar resultado de verdade. Deixa eu colocar agora um ponto emocional aí pra você, porque isso daí destrói muita gente. A comparação com a internet. Você olha o antes e depois que parece mágico, e você acha que o seu resultado tá lento, e aí você fica desesperado, e aí você muda tudo de novo. Só que o seu corpo, ele muda em semanas e meses, ele não muda em dias. A consistência, ele ganha da ansiedade, entendeu? Vamos te ensinar agora a fazer uma coisa que pouca gente faz. Como saber se você está evoluindo, mesmo quando a balança não mexe. Se você treina e não emagrece, normalmente não é uma coisa só. É uma combinação de tudo que eu falei aqui nesse vídeo, tá? Vamos para a parte que muda o jogo. Como medir a sua progressão do jeito certo? Porque tem gente que está evoluindo, só que ela não percebe. E aí ela desiste, porque a evolução na musculação, a evolução na definição, ela demora. E às vezes as mudanças elas não são tão perceptíveis. O peso na balança, ele não é o único termômetro. E às vezes 90% não é o melhor. O que você precisa olhar junto: medida de cintura, medida de quadril. Porque quando a cintura muda, a história está andando. Fotos iguais a cada 15 dias. Mesma luz, mesma posição, sem truque para parecer maior, viu? Porque a foto ela é cruel, mas ela é justa. Performance no treino. Você está mais forte? Você está fazendo mais repetições? Você está com menos controle? Você está com mais controle durante a repetição? Isso é sinal de que tem músculo ali ficando mais firme. E por último, roupa. Meus amigos, a roupa. A roupa é um dos melhores medidores. Porque a roupa, ela não mente. Ela aperta menos e ela veste diferente. E aí você percebe que o corpo está mudando, mesmo que a sua balança esteja te provocando ali, falando que está tudo igual. Tem que avaliar tudo isso, porque todo esse contexto é indicador de evolução. Antes da gente encerrar, eu vou te responder 3 dúvidas que sempre aparecem para mim, mas de forma bem direta. E se eu treino e eu fico com muita fome? Provavelmente o seu déficit calórico está agressivo demais ou a sua fonte de proteína está muito baixa. Porque a fome fora de controle não é prova de força, ela é sinal de que tem algum ajuste errado. E se eu não tenho tempo? Então você tem que parar de tentar vencer no volume. A progressão e consistência ganham do volume. 3 treinos bem feitos valem mais do que 6 treinos meias boca. 3 treinos bem feitos valem mais do que 6 treinos meia boca. E se eu só consigo treinar 3 vezes por semana, dá para evoluir? Dá. Se o treino ele for bem feito, se tiver progressão, e se o resto todo estiver alinhado, dá para você evoluir. O que te mata não é treinar 3 vezes por semana. O
que te mata é treinar 3 vezes por semana e compensar com 7 dias de organização. Anotou tudo aí? Agora, meu querido, eu quero saber de você. Qual desses erros você acha que está te travando hoje? O fim de semana, o belisco, o treino ruim ou o seu sono que está terrível? Se você quiser, comenta também qual é o seu objetivo. Definir mais, perder barriga ou ganhar massa com menos gordura. Porque eu posso trazer um vídeo bem específico sobre isso. Eu até prefiro falar do que você está vivendo do que ficar chutando aí um tema genérico. A gente se vê no próximo vídeo e não se esqueça, eu estou aqui para te ajudar a fazer o simples dar certo.